Olá, meus irmãos. Estes dias eu estive pensando, escrevendo, reescrevendo, ajuntando material, e agora à noite eu resolvi começar a gravar alguns vídeos sobre este material que é apenas embrionário. Eu penso em, depois de gravá-lo, quem sabe publicar anotações mais completas e depois editar no futuro, ou simplesmente esquecer, conforme as observações críticas de bons amigos que eu tenho e com uma acuidade muito maior do que a minha. Eu estou chamando esse material bastante incipiente e provisório de fundamentos pressuposicionais da teologia reformada, apontamentos teóricos e práticos. Eu começo aqui destacando três personagens, três autores, três teólogos, aliás, são quatro, porque a última citação são dois teólogos juntos que escreveram, homens de uma confissão de fé bastante semelhante, mas que viveram em épocas bem diferentes. O primeiro, no século XVI e XVII, o segundo, no século XIX e XX, e o terceiro e o quarto, dos séculos XX e XXI. Então, vamos ao primeiro. É o Hermann Witsius, que viveu de 1636 a 1708. Aquele que seria um verdadeiro teólogo, digno dessa honrosa nomeação, deve estabelecer as bases de seus estudos na escola primária da natureza e de toda a parte do universo, das maravilhas da providência divina, dos monumentos da antiguidade, assim como da história moderna, dos santuários de todas as artes, das belezas de várias línguas, reunidas e armazenadas em sua memória, como em um tesouro do tipo mais sagrado. As coisas, quando avançadas, a escola superior colocam as bases de uma superestrutura mais nobre. O segundo é um autor que eu costumo citar bastante, que é o Abraham Kuyper, que viveu de 1837 a 1920. É impossível que meu ego obtenha qualquer conhecimento de coisas fora de mim mesmo, sem certo elo de fé que me una com essas coisas. Eu devo sempre crer na minha própria identidade, isto é, que eu sou eu mesmo, ou na clareza da minha consciência, ou na percepção dos meus sentidos, ou na realidade das coisas fora de mim mesmo, ou no axioma do qual eu parto. E o terceiro e quarto são dois teólogos contemporâneos, o Joel Bick e o Mark Jones. O número crescente de pessoas ao redor do mundo está atualmente abraçando somente parte da teologia reformada. Elas afirmam todos os 5 pontos da soteriologia calvinista básica, a TULIP, e ensinam de forma cristocêntrica e que glorifica a Deus que a salvação é pela graça somente. Mas se apegam a um modo de vida mundano. Esse viver mundano se manifesta de várias maneiras, desde a participação em formas contemporâneas de adoração na igreja, não ordenadas nas escrituras, até a busca pela satisfação em formas de divertimento que se chocam flagrantemente com a lei moral de Deus, a qual é o guia para a vida do cristão. Suas observações contundentes, algumas mais teóricas e esta última bastante prática. Comecemos então. O cristianismo, ao contrário do que muitos nos querem fazer pensar, é extremamente radical
e singular. Ele se fundamenta na pessoa histórica e central de Jesus Cristo, não somente em seus ensinamentos. A fé cristã é uma pessoa. Nessa profissão de fé há toda uma inclusiva complexidade doutrinária revelada por Deus nas Escrituras. Então, nós saímos, dentro do cristianismo, nós saímos das lendas inventadas entre os gregos, romanos, caldeus, babilônios, egípcios, de deuses fantasiosos para o fato histórico. Um Deus que se revela, que fala, um Deus que envia o seu filho, que nasce na história, ao registro de época, ele ressuscita na história, há um testemunho de centenas de pessoas que o viram ressurreto, e há todo o encadeamento de causas e efeitos, de períodos e geográfico. Há toda uma correlação. O cristianismo é extremamente sério com as suas evidências. O caminho da heresia passa necessariamente por desejar algo além de Cristo, o Deus encarnado, conforme nos é oferecido nas Escrituras. Além do Cristo, nós nada temos. Nele habita a plenitude da divindade. Nele temos a convergência de todo o conhecimento e sabedoria de Deus, onde tudo subsiste. Paulo nos fala isso em Colossenses 1, versos 16 e 17, e ainda em Colossenses capítulo 2, versos 3 e 8. Agora, há o perigo de nós cristãos, justamente em uma arrogante pretensão por algo mais, praticarmos um subcristianismo. Eu estou aqui usando uma expressão de Francis Schaeffer. Um subcristianismo destituído de sua mensagem central, Jesus Cristo. Vamos assim criando narrativas de acordo com o nosso gosto, com as nossas intenções, associadas essas narrativas às nossas pressuposições, e vamos criando uma teologia humanizada, que nada mais é do que um subcristianismo, que é uma religião revelada. Então, o cristianismo, como não poderia deixar de ser, sustenta verdades que, ainda que nós cristãos possamos divergir em muitos pontos, o distingue das demais religiões. Deste modo, sustentando a fé cristã, bem como qualquer outra religião ou sistema de crenças, estaremos nos colocando em oposição a outras formas de perceber e, por isso mesmo, de crer. Isso é uma coisa óbvia e natural. Assim sendo, a tentativa ingênua de criar uma compatibilidade universal de nossa fé consiste justamente em negar os seus aspectos distintivos e particulares. Se fosse para ser assim, para que serviria a fé cristã? A fé cristã sustenta que outras tradições podem conter verdades parciais, mas naquilo que o cristianismo crê de forma distintiva é a verdade. E as demais compreensões estão erradas. O cristianismo, partindo da revelação do Deus transcendente e pessoal, apresenta o caminho da salvação em Jesus Cristo. A fé cristã é bastante objetiva quanto a isso. Sem Cristo, não há caminho redentor para o homem ser reconciliado com Deus. Por isso, fora de Jesus Cristo, o Deus encarnado, não há salvação. Reparem, meus irmãos, que isto é extremamente radical.
mas é o que a fé cristã ensina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Aquele que crê em Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Compare isso com Atos 4:12. Abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Eu estou fazendo aqui uma paráfrase. Então, não há um outro nome além de Jesus Cristo. Paulo fala, em 1 Timóteo 2:5, há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, esta fé, além de radical e consistente, é capaz de apresentar respostas às indagações mais profundas da existência humana, demonstrando a sua fundamentação metafísica, a sua compreensão, ou seja, a sua epistemologia, e valores condizentes com a vida do homem em sua integridade, ou seja, a sua ética. Isto significa, meus irmãos, não um senso de superioridade, não arrogância ou inimizade. A firmeza cristã envolve gratidão a Deus, respeito ao nosso próximo e missão amorosa que redunda no testemunho amoroso, confrontador da palavra de Deus com o mundo. A nossa conversão a Deus envolve também uma nova mente, uma nova maneira de perceber a realidade, vendo o real como de fato é. Nosso coração e mente precisam ser convertidos ao Senhor. Coração e mente. Usando uma figura do teólogo luterano do século XIX, Johann Blumhardt. Essa figura é citada por Bavinck. Podemos dizer que o cristão precisa passar, basicamente, por duas conversões. Converter-se da vida natural para a vida espiritual e depois da vida espiritual para a vida natural. Isso pode ser ilustrado no Salmo 73:25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ou seja, a nossa conversão a Deus envolve uma aplicação desta conversão, que aqui o autor chamaria de uma nova conversão, aplicada à realidade. Eu digo isso em um outro texto, que o Evangelho ele exerce uma força centrípeta e centrífuga. Cristo nos atrai para ele e depois nos manda e nos envia por meio de uma força centrífuga, do meio para os extremos. Só que nesse ato de vir e ser enviado, há toda uma transformação que agora será aplicada no envio. Será aplicada em nossos conflitos, desafios, em nossa dinâmica de vida. Então, meus irmãos, nós devemos aprender a entender a vontade de Deus em todas as circunstâncias e submeter-nos a ela. A nossa mente deve ser tão devotada a Deus como o nosso coração. Excluí-la significa não amar a Deus como ele requer. Deus deseja que o amemos e o sirvamos também com a nossa inteligência. Respondeu-lhe Jesus. Isso está narrado em Mateus 22:37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, cardia, de toda a tua alma, psique, e de todo o teu entendimento, dianoia. Este é o grande e primeiro mandamento. O nosso estudo
e testemunho exigem o uso abalizado de nossa inteligência, a vivência de nossa fé na história, dentro das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Temos uma estrutura de pensamento consistente, coerente e demonstrável. Precisamos ter clareza quanto a isso, a fim de não sucumbirmos a uma estrutura de pensamento e valores pagãos. Sem uma sólida fundamentação teórica, nos tornaremos joguetes fáceis e ingênuos nas mãos de teóricos e teorias totalmente incompatíveis com a fé cristã e, portanto, com a totalidade da realidade. Ser radicalmente cristão, escreve um autor contemporâneo a quem eu muito admiro, Poitresse. Ser radicalmente cristão significa não aceitar mais ingenuamente a mensagem cultural da secularidade. De fato, pressuposições seculares com referenciais materialistas e pretensões autônomas não poderão ser compatíveis com a fé cristã. Por sua vez, e aqui está um caminho de equilíbrio importante, de senso crítico, de discernimento, a rejeição de um racionalismo autônomo, cuja única referência seria o eu pensante, uma ego-referência apelidada de maioridade, tão sonhada pelo iluminismo, não significa o abandono da racionalidade na compreensão e transmissão da mensagem do Evangelho. Eu sempre me impressiono e me sinto pequeno quando leio as contundentes observações de Malik. Eu fiz essa citação bem recentemente, quando gravei, eu creio, o último ou penúltimo vídeo, ou um dos últimos vídeos, sobre introdução à cosmovisão cristã. Mas eu sempre me emociono e me sinto pequeno mesmo pelo que falou o Malik. Ele, em 1980, indicando a responsabilidade que temos de consagrar as nossas mentes ao serviço de Deus. Então, Charles Habib Malik, ele morreu em 87, filósofo e diplomata de origem libanesa. Ele declarou na inauguração do Billy Graham Center, no campus do Wheaton College: devo ser franco com vocês, o maior perigo que o cristianismo evangélico americano enfrenta é o anti-intelectualismo. A mente compreendida em suas maiores e mais profundas faculdades não tem recebido suficiente atenção. No entanto, a educação intelectual não ocorre sem uma profunda imersão por alguns anos na história do pensamento e do espírito. Aqueles que estão com pressa de saírem da faculdade e começarem a ganhar dinheiro, ou a servir na igreja, ou a pregar o evangelho, não têm ideia do valor infinito de se gastar anos conversando com as maiores mentes e almas do passado, desenvolvendo, afiando e ampliando o seu poder de pensamento. O resultado é que a arena do pensamento criativo é abandonada e entregue ao inimigo. Quem entre os acadêmicos evangélicos pode enfrentar os grandes pensadores seculares em seus próprios termos acadêmicos? Quem entre os acadêmicos evangélicos é citado pelas maiores autoridades seculares como fonte normativa em história, filosofia, psicologia, sociologia ou política? O modo evangélico de pensar teria a menor chance de se tornar dominante nas grandes universidades da Europa e América, que moldam toda a nossa civilização,
com o seu espírito e suas ideias, por uma maior eficácia no testemunho de Jesus Cristo, assim como pela sua própria causa. Os evangélicos não podem se dar ao luxo de viver na periferia da existência intelectual responsável. A fé cristã, meus irmãos, é para ser crida e examinada. Bick e Jones afirmam corretamente: um cristianismo irrefletido só pode produzir um cristianismo fraco e carnal. O cristianismo não é mero sentimento ou emoção. Antes, nos fala de um encontro qualitativo com um Deus infinito, temporal, no infinito pessoal, no espaço temporal. Ou seja, o nosso encontro com o Deus transcendente é datado, no sentido de que há um encontro na história, no tempo, no espaço, onde vivemos. E esse encontro nos oferece esse encontro que vai marcar a nossa vida, que vai caracterizar a nossa fé, nos oferece uma estrutura de pensamento que deve ser considerada por sua organicidade e coerência. A fé cristã é cristocêntrica, e eu digo que ela é Cristo-referente teleológica, porque ela tem Cristo como centro e, ao mesmo tempo, entende que a sua fé ela se projeta rumo ao fim da história. Jesus Cristo é o Senhor verdadeiro de toda a realidade, e por isso mesmo, de nossa existência, quer aqui, quer na eternidade. Creio ser impossível elaborar teologia sem uma autoconsciência do que cremos, somos e pretendemos. A negação de uma filosofia é por si só filosofia. Todos os sistemas filosóficos têm limitações. Nenhum sistema filosófico que desconsidere Deus pode nos trazer esperança. No entanto, o cristianismo é um sistema de pensamento completo que abarca todas as nossas necessidades, tendo como fundamento a autoridade da palavra de Deus. A observação de Metz parece-me pertinente. O anti-intelectualismo encontrado na igreja representa uma calamidade, principalmente à luz do fato de que os cristãos deste lado do céu são um povo de um livro e, portanto, são inevitavelmente pensadores. É desafiante pensar desta forma, não é? É necessário, então, que voltemos a considerar a teologia como algo sério e de extrema relevância. O fato de todos sermos, de alguma forma, teólogos, e, aliás, todo cristão deve ser interessado em teologia. Todo cristão deve ser um estudioso de teologia, porque ele deve ser um leitor assíduo das Escrituras. Então, pelo fato de sermos teólogos enquanto cristãos, não significa que os nossos cursos agora, os cursos, vamos dizer assim, tecnicamente chamando, os cursos de teologia, sejam um lugar de refúgio de pessoas que não conseguem passar em cursos onde há maior concorrência, são mais caros e supõe-se que o de teologia será mais fácil. Isso é o motivo de tanta desistência nos cursos de teologia e porque os níveis são tão ruins. A popularização dos cursos de teologia tem sido nefasto, porque alguns pensam que teologia é simplesmente filosofia, sociologia, história, antropologia, psicologia e, mais comumente,
assistência social. A teologia pode envolver muitos dos conceitos dessas disciplinas, porém é mais do que isso. O seu fio condutor é a revelação de Deus que trata de questões eternas, que, portanto, são de extrema relevância para a nossa vida cotidiana. No outro extremo, não menos danoso, temos os auto-intitulados acadêmicos, que pensam teologia como se fosse uma ciência social, transformando-a em um curso de ciências da religião que nada ou pouco tem a ver com a Escritura. E mesmo assim, quando tem, ela está no mesmo nível dos livros sagrados de qualquer religião. Ou seja, quando a Bíblia é considerada, quando o cristianismo é considerado, está no mesmo nível ou abaixo das outras religiões. Corremos o perigo de formarmos teólogos ditos piedosos, mas totalmente distantes dos ensinamentos das Escrituras, que nada sabem da palavra, e, por outro lado, formarmos pretensos cientistas sociais, que se dizem teólogos, que assumirão as cátedras em nossos seminários, porque seus títulos respeitados em escolas ditas de academia, ou escolas acadêmicas, né? Ou seja, nós começamos a trazer para lecionar em nossas instituições aqueles que têm títulos reconhecidos na academia e pouco tem a ver com vida cristã. Não estou querendo dizer que quem é formado nas academias tem pouco a ver com vida cristã. Estou falando do risco que nós corremos. Esses dias eu fiquei pensando se o problema descrito por Francis Schaeffer há uns 40 anos nos Estados Unidos não esteja sendo algo comum a nós hoje. Vamos fazer uma citação dele um tanto longa, considerando aqui o nosso vídeo, mas eu acho que é muito oportuna. Agora, ele falou isso lá por volta de 82, 83. Diz lá o Francis Schaeffer: infelizmente, o mundo evangélico não se saiu bem na área do academicismo. A pressão para acomodação é quase insuportável em todas as disciplinas acadêmicas. Os evangélicos estavam certos quando rejeitaram um pietismo equivocado que restringe o cristianismo a uma área estreita da vida espiritual. Os evangélicos estavam certos em enfatizar o senhorio de Cristo em todas as áreas da cultura: artes, filosofia, sociedade, governo, ensino e assim por diante. Mas o que aconteceu? Muitos jovens evangélicos ouviram essa mensagem, ingressaram no mundo acadêmico e conquistaram seus diplomas de graduação e pós-graduação nas mais conceituadas instituições seculares. No entanto, algo aconteceu ao longo do processo. Em meio a faculdades e universidades totalmente humanistas e a uma abordagem inteiramente humanista nas disciplinas acadêmicas e a uma abordagem inteiramente, desculpe, eu estou relendo, né? Uma abordagem inteiramente humanista nas disciplinas acadêmicas, muitos desses jovens evangélicos começaram a ser influenciados pela cosmovisão anticristã que dominava o pensamento de seus cursos e professores. Ao longo desse processo, qualquer ponto de vista claramente cristão era adaptado ao pensamento secular dessa ou daquela disciplina e ao espírito do mundo da época. Para completar o ciclo, muitos desses jovens se tornaram professores de faculdades evangélicas, onde o conteúdo que ensinavam em suas salas de aula perdeu quase todas as características cristãs.
Os cristãos evangélicos devem ser acadêmicos mais competentes do que os não cristãos, pois sabem que a verdade existe. Não obstante o relativismo e o reducionismo limitado de todas as disciplinas. Muitas vezes, porém, os cristãos entram no mundo acadêmico, envoltos em ingenuidade, os olhos brilhando de fascinação, e deixam o julgamento crítico e a verdade cristã na porta da universidade. À frente, ele diz algo mais que eu quis destacar. É extremamente difícil viver nesse mundo como aluno de faculdade por 4 anos ou mais e não ser influenciado pela cosmovisão que nos cerca. Para quem é professor, os perigos são ainda maiores, pois há também a pressão intensa para ajustar o pensamento a fim de obter respeitabilidade acadêmica dentro de áreas dominadas pelo pensamento secular. Terrível isso. Mas parece que ele está falando para nós isso hoje. Um vício nosso. A academia evangélica se perde com as pressuposições seculares. Por outro lado, há um outro problema que mais me incomoda. Não sei se é mais grave, mas mais me incomoda. É que muitas vezes os acadêmicos evangélicos que são remunerados dignamente participam de um referencial teórico, bíblico, são vagabundos, preguiçosos. Meus irmãos, o sistema secular não tem alcançado, ao longo dos séculos, uma prioridade porque seja um sistema mais consolidado, mais bem estruturado. Não é. Mas é simplesmente porque muitos destes homens trabalharam arduamente. Arduamente. Então, vocês vejam a dificuldade dentro da minha modestíssima perspectiva. Nós temos um mundo acadêmico tentador. E é tentador porque é o que nos fascina. Mas nem para isso seria, porque a academia brasileira é uma farsa em muitos aspectos. As nossas melhores universidades públicas, no ranking mundial, não está abaixo como eu vou dizer, abaixo ou acima aqui, vou dizer de outra forma que me faltam os termos, ela está abaixo das 700 universidades, ou seja, no ranking, nós estamos aí talvez com Aparecida primeira com 720, 730, elencando as universidades de todo o mundo. Eu estava lendo uma estatística sobre isso hoje. Eu acho que isso que começou a me incomodar e me deu vontade de gravar esse vídeo. Na América Latina, meus irmãos, nós só não perdemos para Venezuela e para Cuba, que é o nosso grande fascínio acadêmico de muitos intelectuais brasileiros. Mas, mesmo assim, como nós vivemos num gueto intelectual, nós evangélicos nos fascinamos com isso e achamos que o mundo se resume a isso. Não estou nem falando de infidelidade para com a nossa fé. E, por outro lado, nós temos, às vezes, bons patrocínios, em geral mantidos pelas ofertas dos fiéis, dízimos e ofertas. E somos incapazes de produzir algo
que preste. Porque nós gostamos simplesmente de cantar o hino nacional na academia, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí você fica com um problema. É um mundo secularizado que nos atrai, mesmo sendo algo pior do que líquido nesse caso, algo tão efêmero que se evapora, que se dilui, mas é o que temos. Ou, do outro lado, ficarmos patrocinando debatezinhos, 5 pontos, 4 pontos, para cá, para lá, escrevendo obras bestas, querendo resumir Piaget num parágrafo, numa página. Nós não podemos ser sérios, meus irmãos. E não podemos querer que Deus abençoe o nosso trabalho. Não que nosso trabalho mereça a bênção de Deus por si só. Todo nosso trabalho é limitado e imperfeito. Mas é preciso que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Nós somos chamados a apresentar a alternativa cristã em todas as áreas de nossa existência, inclusive em nossas pesquisas. Não fomos destinados a viver em um gueto acadêmico ou simplesmente na defensiva, nos esgueirando nas brechas da academia, buscando apoio em um mundo totalmente paganizado. No entanto, como nos chamam a atenção o Goen e Bartolomeu, a ausência de trabalho acadêmico autenticamente cristão inevitavelmente nos incentivará a adotar a cosmovisão reinante de nossa cultura. É uma afirmação, desculpe-me, miserável, indigesta. E o pior é que eu tenho que concordar com eles. Por vezes, no afã de sermos aceitos nos meios acadêmicos e contarmos com o apoio de nossos pares, reconhecimento e de recursos, verbas, muito bem distribuídos nesses recursos, somos capazes de negar nossa fé. Assim, covardemente, assumimos um referencial teórico totalmente estranho ao que cremos ou ao que deveríamos crer. Assim, em uma, perdoe minha expressão, uma saia justa, mas desejando abraçar com as nossas pernas continentes teóricos excludentes, sustentamos em ambientes específicos postulados que são incompatíveis com a nossa fé. Quando muito, apenas falamos genericamente de Deus ou citamos algum versículo bíblico fora de contexto para granjearmos certa simpatia quando estivermos em ambiente cristão ou obtermos alguma paz em nosso coração que já está dividido entre Deus e Baal. Certamente, podemos e devemos aprender com as várias ciências, com diversas pessoas, mesmo incrédulos, que pela graça comum de Deus podem nos auxiliar a melhor compreender aspectos da realidade. Esse é um ponto fundamental relacionado à graça comum. Há muitos textos modernos sobre isso, mas eu indico para você dar uma olhada lá em Calvino, nas Institutas, na última edição, né? As Institutas, no livro 2, capítulo 2, parágrafo 15, 15. E hoje temos um autor escrevendo bastante sobre isso, que é o Poitresse, no seu livro Redimindo a Filosofia, outro sobre o senhorio de Cristo, entre outros autores. Mas vale a pena recorrer a estes autores
que têm escrito sobre isso. Então, Deus pode nos auxiliar e nos auxilia mesmo por meio de áreas diferentes, com homens que não são cristãos. Contudo, isso não significa aceitar as suas pressuposições reducionistas e superficiais. As suas descobertas, observações e críticas podem ter valor e pertinência. Todavia, faz-se necessário olhar esses aspectos dentro de uma cosmovisão cristã que, sem dúvida, ainda que validando muito do que foi dito, nos encaminhará para uma solução diferente, considerando a complexidade da existência humana, tendo Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. E como Deus é o autor de toda a realidade, a sua interpretação, ou seja, a interpretação de Deus, é a única absolutamente correta. Portanto, somente pela palavra poderemos ter uma dimensão abrangente da realidade. A palavra, as escrituras, conferem sentido ao conhecimento, como bem expressou o Alistair McGrath. A ciência desmantela de forma que possamos ver as coisas como funcionam. A fé reajunta de forma que possamos ver o que elas significam. Lembremos-nos, covardia acadêmica, ou o nome que quisermos dar, é pecado. No fundo, não passa de uma falta de fé na credibilidade de Deus e de sua revelação, temperada pela vaidade de desejarmos ser respeitados, ainda que aparentemente pelos nossos pares, que julgamos atualizados, mas que habitam um universo tão fantasioso quanto o nosso. Talvez apenas com uma dose menor de culpa, já que não conhecem a inteireza e integridade da fé bíblica. Poitresse, que eu citei há pouco, faz uma afirmação tristemente esclarecedora. A maior parte da filosofia ocidental tem sido a história de tentar responder às principais questões da vida, independentemente da revelação divina, pela razão somente. E essa receita de política de ignorar a revelação divina é uma receita para a autonomia do pensamento humano, em lugar da submissão à instrução de Deus. É necessário, digo eu, que, enquanto cristãos, assumamos a nossa fé em sua amplitude e desafios. A fé não é uma ilusão. Ela não fecha os nossos olhos às evidências contrárias ou apenas enxerga com um brilho otimista de quem encontrou o que queria nas evidências favoráveis. A fé, contrariamente, aguça nossa inteligência e sensibilidade, nos ajudando de forma objetiva em nossa pesquisa. Faz-se urgentemente necessário que repensemos a nossa vocação acadêmica e a submetamos ao senhorio de Cristo, não às tradições como tradições, ou aos modelos em voga, apenas porque estão na moda. Agora, nós podemos ter uma triste certeza. O cristianismo não está em moda na academia, nem como alternativa a ser considerada com seriedade. Há um depoimento que eu citei há poucos dias, em algum vídeo que eu não sei mais qual é, que eu considero muito significativo. É um depoimento do grande físico, né, Isaac Newton. Ele já próximo do fim da vida, ele morreu em 1727, mesmo tendo consciência de suas contribuições, confessa-se extasiado diante da magnitude da criação. Isso o conduzia a localizar o seu trabalho de forma
relacional. Por isso, a clareza quanto à sua pequenez, ou seja, ele tinha uma visão clara do seu trabalho. Ele não estava iludido. Mas, ao mesmo tempo, ele via a pequenez do seu trabalho porque ele via algo maior. E, de forma relacional, ele escreveu: não sei o que posso parecer ao mundo, mas, para mim, eu pareço ter sido apenas como um garoto brincando à beira-mar e me desviando de vez em quando, encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanecia misterioso diante de mim. Eu me lembrei agora onde eu usei esta citação do Isaac Newton. Foi num vídeo que eu gravei esses dias sobre a fé do cientista, né? A ciência da fé e a fé do cientista, muito além das vacinas. Lá eu usei esta citação do Isaac Newton e mostrei que um pouco antes dele, o seu contemporâneo Blaise Pascal já havia dito algo parecido no sentido de perceber a sua pequenez. E continuando, me aproximando para o final, eu estou falando mais do que eu imaginava. O cristianismo, partindo da revelação de Deus, do Deus transcendente e pessoal, apresenta o caminho de salvação em Jesus Cristo. A fé cristã é bastante objetiva quanto a isto. Não há salvação, como falamos, fora dele. No entanto, essa fé, além de consistente, é capaz de apresentar respostas às indagações mais profundas da existência humana, demonstrando a sua fundamentação e conexão metafísica, epistemológica e ética. As suas propostas, se forem levadas a sério, se constituem em verdades conflitantes com os valores odiernos. No entanto, a seriedade das reivindicações bíblicas se constitui na alternativa divina para a desordem humana. A genuína teologia cristã é compreensível, transformadora e operante. A igreja, como manifestação histórica do reino, é desafiada a apresentar em sua fé operante a eficácia da ética de Jesus Cristo, a demonstrar o quanto a igreja leva o seu Senhor a sério. Então, esse é um desafio para nós. Eu vou parar por aqui, porque essa minha introdução está muito longa e é possível que, se alguém chegar até aqui, nem se anime a ver o resto. Eu não sei a periodicidade que eu vou gravar esses vídeos. Eu estou pressupondo que alguém queira ver o resto, mas eu vou tentar fazê-lo de uma forma mais intensa, porque isso, de fato, é uma forma de tentar apresentar uma visão que pode ser útil, e ela pode ser útil até mesmo para mostrar um caminho que você fala, não, esse caminho eu sei que eu não quero. Bom, eu já ajudei de alguma forma, eliminando uma possibilidade considerada errada. Acho que Deus nos abençoe, nos esclareça e nos dê discernimento. Amém. No próximo vídeo, eu ainda continuo um pouquinho mais nessa introdução. Abraço a todos.